Graça e paz, queridos. O que eu tenho a compartilhar com vocês nessa noite é tema de uma aula do nosso curso, Vá até a Cruz. Toda vez que ministro essa aula no curso, eu fico querendo esticar o assunto, no entanto a dinâmica do curso não nos permite, mas nessa noite eu quero compartilhar algo que toca profundo no meu coração já há algum tempo. Justamente pelo fato de que, às vezes, quando estamos abordando acerca da cruz, eu observo um conceito equivocado, um conceito secular, um conceito pagão acerca da cruz, e isso ficou no entendimento de muitas pessoas, né? Observa-se fácil que a ideia de a cruz é identificada como fardo, como algo pesado, como algo penoso. E é muito comum você ouvir as pessoas se queixar. Ah, pois essa é a minha cruz. Tenho que carregar esta cruz. Né? E esse entendimento é um entendimento equivocado, porque a cruz para o crente é um lugar de bênção, é um lugar de conquista e é um lugar de triunfo. E é isso que eu quero mostrar para você nessa noite. Né? O principal símbolo cristão não é a manjedoura, não é o bebê, não é Jesus nascendo em Belém, na manjedoura, não é o túmulo vazio, apesar desses dois momentos serem históricos e muito importantes para o cristianismo, não é o nosso principal símbolo. O nosso principal símbolo é a cruz e a cruz vazia. Até os terroristas islâmicos se referem aos cristãos como os adeptos da cruz. Até eles nos identificam pela cruz. Então eu queria, para começar a nossa reflexão, peço a você que abra a tua Bíblia em Colossenses 2. Eu vou ler o texto 15, que é nele que vou focar aqui nesse momento. Você depois pode estar lendo o capítulo por inteiro. Leia Colossenses inteiro, 4 capítulos só, um livro muito abençoador. Vamos lá, Colossenses 2, o versículo 15. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, fazendo o quê? Como é que está aí na sua Bíblia? Na minha está assim, triunfando sobre eles na cruz. Na cruz. Cristo escolheu a cruz para triunfar. Fala para o teu irmão aí. Cristo escolheu a cruz. A cruz não foi uma fatalidade, não foi um acidente na história de Cristo. Jesus escolheu a cruz para triunfar, para tirar uma onda dos principados e das potestades que pensavam que poderiam derrotá-lo com a morte. Então, na cruz, Cristo zombou da morte, zombou dos principados e tirou deles a autoridade e passou a ser aquele que tem todo o poder e toda a autoridade. E isto numa cerimônia pública. Numa cerimônia pública, o Senhor triunfou sobre principados e potestades, os despojou de poderes e de autoridades. Então, a cruz é o lugar de triunfo. Jesus escolheu a cruz. O Max Lucado, o grande escritor, ele tem um livro que a gente não tem aqui na igreja, eu talvez tenha em casa. Diz que o livro é Ele Escolheu os Cravos. Então, na cruz, meu querido, acontece grandes milagres. Né? Ao mesmo tempo que se morre para essa realidade terrena, se ressuscita para uma nova realidade, uma realidade de vida com Cristo. Ao mesmo tempo que se renuncia e se dispõe a perder, por outro lado, se ganha e se recebe algo de maior valor. Então, o diabo sempre trabalhou, e você conhece a história bíblica, o diabo sempre trabalhou para evitar que Cristo fosse a cruz. Na tentação, depois de uma ou outra investida, ele conversa com Jesus numa tentativa de estabelecer um papo de gente grande e diz a Jesus, olha, eu sei que você veio para conquistar esses reinos, mas acontece que esses reinos são meus. Mas se prostrado me adorares, tudo lhe darei. A ideia, queridos, é que Satanás propõe a Jesus, esquece
esse papo de ministério. Não vão te aceitar. Você veio para conquistar, não veio? Não precisa passar por rejeição, não precisa passar por aflição, não precisa passar por cruz. É possível triunfar sem cruz. Satanás está propondo um atalho ao Senhor Jesus Cristo. Tenha piedade de você. Você não merece passar por isso. Tudo lhe darei, se prostrado me adorares. Entende, queridos? Bom, você conhece a história. Jesus pôs Satanás a correr e caminhou para o desfecho triunfal de seu ministério na cruz. É assim, louvado seja Deus por isso. O Senhor foi fiel até o fim. A cruz é o nosso principal símbolo. E omitir a cruz, isso é muito forte na aula que ministramos, é que omitir a cruz é colocar o Evangelho no patamar de qualquer outra religião. É colocar o Evangelho numa condição menor, equivalente às tantas filosofias que tem por aí. E o que eu vou lhe mostrar de agora para frente na pregação é que anunciar um evangelho sem cruz não é coisa boa. Na primeira proposta de conquista sem cruz, na primeira proposta de triunfo sem cruz, Jesus rechaçou. Jesus rechaçou, não aceitou. Então, abra a tua Bíblia comigo, vamos em Mateus o capítulo 16. E nesse texto, essa proposta, primeira que lemos, né, de triunfo sem cruz, veio de Satanás, e obviamente, por vir de Satanás, o Senhor rechaçou. Vamos ver uma proposta vindo de seu discípulo amigo, do seu discípulo, um dos mais chegados. Vamos ver uma proposta vinda de Pedro. Mateus 16, o versículo 21 e em diante. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Jesus está anunciando o seu caminho em direção à cruz. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Entende que o Senhor Jesus anuncia o plano perfeito, o plano de salvação, e Pedro tenta evitar que Jesus fosse à cruz. Na versão antiga, fala que Pedro virou para Jesus e falou assim: tenha compaixão de você mesmo. Por favor, Jesus, tenha amor próprio. Você não precisa passar por isso. Então Pedro tentou propor a Jesus um caminho mais suave, um caminho sem cruz. E ao que me parece, Jesus não suporta esse papo, porque da primeira vez rechaçou Satanás, e neste momento Jesus reagiu agressivo, não aliviou, não tentou ser elegante, ele na hora discerniu de onde vinha essa ideia e repreendeu quem? Satanás. Versículo 23, Jesus virou e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, eu sei de onde procede essa ideia, eu sei quem é o mentor desse modelo de pensamento. Para trás de mim, Satanás. Olha, a leitura desse quadro é simples, mas a conclusão é dura. A leitura é óbvia, mas a conclusão é quase agressiva. O fato é que não podemos fugir dela. A conclusão é a seguinte: evangelho sem cruz, evangelho sem entrega, evangelho sem morte do ego, evangelho sem renúncia, não provém de Deus. Não tem parte em Cristo. É isso. É isso. Não provém de Deus e não tem parte em Cristo. Se isso já não fosse o bastante,
Jesus aprofunda esse assunto da cruz, dizendo aos seus discípulos: irei para a cruz, mas todos quanto desejam me seguir terão que tomar a sua cruz. Se foi através da cruz que o Senhor triunfou, entenda isso. Se a cruz foi uma plataforma de triunfo para o Senhor, eu e você não poderíamos ficar sem ter a oportunidade de igualmente triunfar. O Senhor Jesus Cristo diz: essa cruz aqui é minha, essa é minha, mas fiquem tranquilos, vocês também têm a sua cruz, essa plataforma de triunfo é minha, mas tem uma cruz para você, tem uma plataforma de triunfo também para vocês, fiquem tranquilos, fiquem tranquilos. Lucas 14 diz algo parecido, diz isso, quer ver? Lê lá, ó. Lucas 14, versículo 25... E o versículo 27, uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Aquele que não assume a cruz, aquele que não se entrega, aquele que não aceita morrer para esse mundo, aquele que não renuncia às práticas desse mundo, não pode ser discípulo. É isso que está escrito lá. Pode ser qualquer outra coisa. Pode ser adepto, pode ser simpatizante, pode ser frequentador de uma grande instituição que se chama igreja. Pode ser, mas não é discípulo. Não é discípulo. Passar pela cruz não é opcional a mim e a você. Passar pela cruz não é privilégio de uns crentes altamente engajados. Esse crente aí, meu Jesus, esse passou pela cruz, olha que renúncia. Não é. É para todos quanto desejam ser discípulos. É para todos quantos desejam ser discípulos. Tem uma cruz para mim e para você. Tem uma cruz, e essa cruz é a nossa plataforma de triunfo. Assim como através da cruz, Cristo triunfou, despojando principados e potestade. Através da cruz, eu e você vamos também triunfar tal como Cristo. É isso que precisamos entender. É este conceito que precisamos entender. Existe um pregador... e você pode entrar no YouTube, buscar as pregações dele, chama Francis Chan. O Francis Chan, fazendo uma autocrítica do seu ministério, e essa autocrítica o levou a uma grande revolução ministerial. E num dado momento ele diz o seguinte, que se Jesus tivesse uma igreja na cidade dele, com certeza a igreja dele, do Francis, seria bem maior e bem melhor sucedida do que a igreja de Jesus. E ele discorre acerca disso. Isso foi muito impactante na vida dele, levou ele a tomar uma decisão radical. Né? A igreja maior, a igreja mais influente tem que ser sempre a de Cristo, não a minha, a dele ou a deste. Não é? Mas veja bem, Jesus, bem no dia que a igreja encheu, não é? Esse texto de Lucas 14, versículo 25, vinham se pregando o evangelho, pregando e colhendo rejeição, e bem no dia que a igreja encheu, né? O texto 25 fala assim, uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Bem no dia que a igreja encheu, olha o que Jesus pregou. Olha o que Jesus pregou. Diante de uma multidão de olho nele, Jesus toma o cuidado de dar a todos a oportunidade de ser discípulos. Jesus olha para a multidão e fala assim, eles não podem perder a oportunidade de triunfar comigo. Eles não podem perder a oportunidade de serem vencedores. Então Jesus não perde tempo, não vai pregar na segunda, na terceira pregação, ou não vai pregar, não vai apresentar a eles a cruz mais tarde. Não, é nesse primeiro momento, bem no dia, Jesus apresenta aqueles que o ouviam, a cruz. A cruz, porque sem cruz
não tem discípulo. Jesus não estava encantado com a multidão. O Senhor Jesus não estava encantado com admiradores ou simpatizantes. Ele sempre buscou por discípulos. E se você não toma a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Então, bem na primeira vez, bem na primeira pregação de muitos que ali estavam, lhes foi apresentado o caminho do triunfo, a cruz. A cruz. Sabe, queridos, evitar ou adiar o encontro com a cruz, o encontro com a rendição, o encontro com a entrega, o encontro com a morte para esse mundo, é evitar o melhor de Deus, é evitar que o melhor de Deus aconteça nas nossas vidas. Nas nossas vidas ou na vida daqueles que nos ouvem. Não dá para adiar. Não dá para adiar. Foi bem no dia que a igreja encheu. O Senhor Jesus não perdeu tempo. Deu a todos a oportunidade de triunfar. Apresentou a todos o caminho de triunfo, a cruz. Mateus 26, volta lá no Mateus 26, vai dizer exatamente isso que eu estou... Mateus 16, o versículo... Mateus 16, o versículo 25... vai dizer exatamente isso que eu estou te dizendo aqui. Evitar a cruz é perda de tempo. Mateus 16, versículo 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, pois quem quiser evitar a cruz, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, quem aceitar a cruz, a encontrará. Quem evita a cruz, evitar a cruz, é o mesmo que tentar se salvar. É tentar triunfo sem Cristo. E o que vai acontecer? Vai perder. Isso não dá certo. Não dá certo. Mas quem aceita a cruz, quem se entrega, aceita perder, encontra a redenção, encontra a salvação, encontra a vida nova, encontra nova esperança. Há um grande milagre. A cruz, queridos, o Senhor Jesus inaugurou na cruz um grande poder. Na cruz acontecem grandes milagres. A primeira entrega do crente qual é? Qual é a primeira entrega do crente? Um dia certamente, eu não sei como foi esse dia, mas tenho certeza que um dia marcante na tua vida, que foi o dia que você entregou a sua vida ao Senhor. E você pode ter ido à frente, você levantou a mão, eu não sei como foi que você manifestou essa atitude de entrega, mas a primeira e a principal entrega na vida de um crente é entregar a própria vida. E muitos mesmo entregam a sua vida ao Senhor em frangalhos, mais quebrado que arroz de terceira. Mais quebrado que arroz de terceira. E foi lá para frente e fez uma oração. E o que aconteceu? O que aconteceu no dia seguinte? Você morreu? Foi enclausurado? Foi excluído do mundo dos vivos? Foi abduzido? Não! Não! É óbvio que não. O Senhor começou um tratamento na tua vida. Um tratamento na tua vida progressivo, um dia após o outro, de forma que você recebeu de volta a sua vida. Mas não mais em frangalhos, não mais quebrada. O Senhor te deu uma vida nova, uma novidade de vida para ser escrita, uma nova oportunidade. Porque aquele que perde, aquele que aceita a cruz, que entrega na cruz, tem de volta. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perde a sua vida por minha causa, mas quem aceita a cruz, a encontrará. Tem um poder fantástico na cruz. Tem um poder fantástico na cruz. É difícil explicar, mas você chega até a cruz de Cristo cheio de culpa, pesado de culpa, e sai como? Perdoado, sai leve, sai feliz, chega cheio de vergonha, rejeitado, humilhado, e sai como? Sai aceito, chega cheio de tristeza, de remorso, de amargura, e sai o quê? Com o coração alegre, cheio de esperança, chega lá um zumbi mais morto do que vivo, e recebe o quê? Vida e vida abundante.
e vida abundante. Quer bênção maior que essa? De onde pode vir proposta de bênção maior que esta? Não tem. Não tem. O fato, queridos, é que quem participa da cruz de Cristo experimenta também do triunfo com Ele. Assim como Ele triunfou, você pode triunfar. E a plataforma para esse triunfo é a cruz. Imaginemos que estivéssemos num ambiente bem grandão. Muita gente, mais de 1000 pessoas, não é? E antes dessa pregação, passasse à frente e usasse de um tom muito efusivo: quantos querem triunfar com Cristo? Diga amém! Queridos, ouviríamos um amém sonoro, e não é para menos, todos querem triunfar com Cristo, não é? Todos querem triunfar com Cristo, não é? Cadê os discípulos de Cristo? Nossa, teríamos um ambiente empolgante. O fato é que somente aqueles que carregam a sua cruz se fazem discípulos de Cristo. Somente aqueles que assumem a sua cruz podem triunfar com Cristo. Esse é o fato. Quer triunfar com Cristo? Quantos querem triunfar com Cristo nessa noite? Quantos querem? Todos nós queremos. Então pegue a sua cruz. Pegue a sua cruz. Pegue a sua cruz. Pegue a sua cruz. Pegue a sua cruz e siga a Jesus. Porque esse é o caminho do triunfo. Assim como Ele triunfou na cruz, eu e você vamos triunfar. Podemos triunfar. Todo crente, queridos, já experimentou entrega. Todo crente já experimentou entrega. E talvez você esteja, louvado seja o Senhor, porque eu já entreguei a minha vida ao Senhor. E é verdade. Ocorre que às vezes, algumas áreas na nossa vida insistem em fugir da cruz. Ocorre que algumas vezes, algumas áreas da nossa vida insistem em viver rebeldes à cruz. E isso nos passa despercebido. Gil, não é possível isso. É possível. Como é que eu sei que essa ou aquela área está rebelde à cruz? Queridos, a área rebelde à cruz é justamente aquela que mais nos impõe fracassos. A área que quer se salvar. A área que quer triunfar sem a cruz. Não dá certo, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá. Áreas rebeldes à cruz. Rebelião à cruz é o mesmo que tentar salvar-se, é tentar obter sucesso, tentar obter triunfo sem cruz, sem Cristo. Identifique essa área na tua vida. As áreas de fracasso são as áreas que nos impõem vergonhas sucessivas. Altos e baixos na nossa vida espiritual são provocados justamente por essas áreas rebeldes à cruz. Identifica, pega pelo pescoço e sujeite-a à cruz. Sujeite a cruz. Coloque-a em sujeição à cruz de Cristo. Não tente salvá-la. Quem tenta salvar perde, colhe fracasso e frustração. Leve-a para a cruz. Porque na cruz, porque assim, você pode vislumbrar triunfo. Você pode vislumbrar uma vida diferente, uma expectativa diferente. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé, vamos orar, vamos fazer um exame do nosso coração, vamos pedir ao Senhor, pedir ao Espírito Santo que vasculhe o nosso coração e nos mostre, nos traga à mente áreas que insistem em se salvar, insistem em triunfar sem cruz. E se ao identificá-la, não perca tempo, meu amado, leve-a em sujeição à cruz imediatamente. Vamos orar? Fique em pé.